Ler, você lê qualquer coisa. Tem um panfleto assim na rua, você lê, você não vai lembrar mais. Mas a Bíblia é um livro que tem que ser estudado. Então, à medida quando eu ouço isso, eu vou estudar e buscar fontes para aprender o que é que tem para dizer. E quando você não entende uma coisa, você tem que primeiro buscar o quê? O contexto daquilo. Jesus sempre contava as parábolas porque ele tinha que explicar algo que estava acontecendo ali para as pessoas. E o que é que Jesus quis dizer através dessa parábola? Então, bora ver um pouquinho antes. Versículo 14, Lucas 14 ainda está. Para alguns é só olhar para o outro lado da página. Diz assim, no versículo 1 só. Aconteceu que, a entrar ele num sábado, na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. A gente tem uma mania assim, né, de dizer que os fariseus, desde o começo do ministério de Jesus, não se davam bem. Mas aqui nesse texto está dizendo que Jesus foi comer. Cuida da tua vida que está frio ali. Diz que Jesus foi comer na casa de um dos principais dos fariseus. E os fariseus que convidavam, né? Porque Jesus não ia estar lá de gaiato, lá, chegar lá, eu vim comer aqui, não. Os fariseus lá convidaram Jesus lá para comer o pão e Jesus estava lá. Então está querendo dizer que no começo do ministério, os fariseus eram coligados de Jesus. Estava lá, tinham uma certa familiaridade. Porque no versículo 31 do 13, se você subir um pouquinho, tem aqui dizendo assim, olha. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Se os fariseus não gostassem de Jesus, ele ia falar alguma coisa? Não, Herodes ia vir cá, ia matar Jesus e acabou. Mas os fariseus gostavam de Jesus, assim no início do ministério. Só que tem um porém, como é que do nada, assim, claro que nunca é do nada, mas como é que os fariseus tinham tanto apreço assim por Jesus e do nada começaram a querer ver o cara, começou a ter ranço, né, porque tá essa modinha, começou a ter ranço de Jesus, começou a não querer mais ver Jesus na frente, começou a não querer ter Jesus por perto, porque começou a não gostar das atitudes de Jesus. Como é que isso veio a acontecer? Bora voltar um pouquinho antes também. No 13, Lucas 13, versículo 10, diz assim, isso daqui foi todo o início do porquê os fariseus começaram a não gostar de Jesus, olha. Diz assim, no título tá, a cura de um enfermo. 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse, mulher, estás livre de tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Um certo dia, Jesus estava lá na sinagoga, como de costume, e Jesus estava lá falando, provavelmente viu uma mulher lá que estava doente. Jesus, vendo essa mulher doente, foi lá e curou. Aí o fariseu ficou lá revoltado. Chegou, gente, tem 6 dias para vocês virem aqui, que Jesus está aqui livre. Vocês vêm logo no dia de sábado que não pode? Chegou lá, provavelmente chegou de cantinho, não tem aqui dizendo, mas eu imagino. Chegou de cantinho, chegou, olha, Jesus, sábado não pode curar. Tudo bem? Isso aqui tá avisado. Beleza. Aí vem a questão do fariseu ter convidado Jesus para onde? Para o almoço, vamos supor, tá lá na ceia. O fariseu chegou, olha, a gente já falou com Jesus que não era para ele curar dia de sábado, bora ver se ele vai colocar em prática, para ver se a gente vai querer ele no nosso meio. Aí foi lá e foi o que aconteceu no versículo no capítulo 14, no versículo 1. Aconteceu que entre ele no sábado, ou seja, passou o quê? Uma semana. Aconteceu no sábado, no outro sábado, os fariseus falaram, olha, Jesus, vem, bora almoçar aqui com a gente. Aí Jesus entrou no sábado na casa dos principais dos fariseus para comer pão. Na verdade não é pão, é porque era a refeição da época, resumia-se a pão, mas é como se fosse arroz e feijão para a gente. E eis que o estavam observando, como se ele chegasse assim, olha, bora convidar Jesus e bora ficar aqui de tucaia. Aí convidaram Jesus lá, Jesus sentou e eles ficaram só de cá para ver o que Jesus ia fazer, ao que, no versículo 2 diz, ora, diante dele se achava um homem hidrópico,
O que é um homem hidrópico no jejum? É como se fosse a barriga d'água para a gente. Era uma pessoa muito doente mesmo. E eu vou explicar um pouquinho depois o porquê de ter acontecido de colocar esse homem aí para comer aí com Jesus. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, os fariseus, porque Jesus já sabia de tudo, Jesus é muito inteligente, e falou: é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando, curou e o despediu. E no versículo 5, Jesus disse: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada lhe puseram responder. Então Jesus foi lá, estava lá comendo com o povo, chegou e falou, colocaram um homem lá para testar, nem é tanto assim testar, como se fosse assim, olha, a gente já avisou a Jesus que não era para ele curar no sábado. Bora ver se ele vai colocar em prática, ou se ele vai continuar curando ou não. E aí entra um textinho aqui que é antes da parábola, que é os primeiros lugares. Jesus sentou lá naquela ceia e começou a perceber que os fariseus estavam muito querendo ser os primeiros. Aí chegava e queria pegar logo os primeiros lugares. Sorte que aqui na igreja é só minha mãe e Nonato que está aqui nos primeiros lugares. Mas Jesus contou aqui uma historinha, diz assim, vamos supor, imagine, você está em algum lugar e você senta logo na frente. Aí a pessoa que está lá, dono da festa, olha, não sei lugar nem não, está vindo uma pessoa que é reservado para tal pessoa. Você vai ficar morrendo de vergonha. Eu, principalmente, ficaria morrendo de vergonha. Por isso que Jesus fala assim, olha, melhor você sentar lá no fundo, você fica lá no fundo de boas, e aí o homem da festa chega e fala assim, oxi, por que você está aí no fundo, Emanuele? Vem cá para frente.